passando mãos. A lembrança da música, vim com uns 3, 4 anos de idade, quando meu pai colocava Roberto Carlos para escutar, e foi a minha primeira referência musical, né? Ele mostrou o disco que tem Detalhes, né, que é por acaso o meu preferido, e aí eu vi Detalhes, eu vi Amada Amante, eu vi aquelas músicas, e era uma coisa assim que eu, assim, apesar de eu não entender exatamente aquilo que ele dizia, né, eu sentia aquela emoção do Roberto Carlos, né? Então alguma coisa naquela música me impactou. Essa foi a minha primeira referência musical e foi a partir daí que eu me liguei mesmo em música, né? E depois do Roberto Carlos, aí eu já me lembro dos Beatles com 5, 6 anos de idade, através da minha mãe. Lembro que eu tenho essa lembrança bem viva, assim, de ter pego a fita cassete dela na época e ter escutado. E quando eu botei, aquilo mudou minha vida, né? Ali, quando eu vi o som dos Beatles, o Vistilose, o I Wanna Hold Your Hand, que eu fiquei, cara, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero ser músico, eu quero me envolver com música, sabe? Eu queria... E aí eu pedi pra minha mãe para poder botar numa aula de instrumento, né? Aí me despertou de verdade o interesse pra música. Eu comecei fazendo aula de teclado com 7 anos. E eu tinha um professor particular que ele me ensinava só o que eu gostava, né? Que, no caso era Beatles mesmo. E Michael Jackson também, que eu ouvia bastante na época e pedia para ele me ensinar. Mas eu fazia essas aulas e tal, eu gostava. Queria, né, tocar, queria aprender a tocar um instrumento. Mas só, eu acredito que o envolvimento mais sério com música foi a partir dos 11, 12 anos, quando eu quis aprender a tocar guitarra, né? E aí eu vi os discos do Paul McCartney, em especial o primeiro disco solo dele, que é o McCartney 1, que ele toca todos os instrumentos. Então quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu quero isso, entendeu? Então aí eu decidi entrar na aula de guitarra e de bateria, e aí foi quando eu decidi que queria ser músico, e quando meses depois, né, fazendo as aulas, é que eu falei, não, esse é o meu negócio. E a partir daí eu fui me especializando, fui fazendo aulas de teoria musical, me formei em produção fonográfica, aprendi a tocar baixo, aí comecei a compor as minhas primeiras músicas e tal, e foi a partir daí que eu vi que realmente a música que era o meu negócio. Mesmo querendo logo acordar, esse amor não pode ser. A minha mãe, ela toca violão, ela canta, mas assim, ela nunca fez profissionalmente, né? Sempre em casa, né, para se divertir, para se distrair. Os irmãos dela, né, os meus tios todos tocam violão, tocam guitarra, cantam também. Alguns fazem música também. Eu cheguei a fazer músicas com um tio meu também, uma delas até eu pretendo gravar, mas nunca ninguém exerceu a música como ofício, né? Sempre como lazer. Meu pai não canta, meu pai não toca, mas eu tenho um tio por parte de pai que é um cantor gospel também. Ele canta músicas religiosas. Ele é o único que canta assim em público, né? Às vezes em uma igreja ou outra ele vai e canta, mas a família da minha mãe não, nunca exerceram a música como ofício. As consequências, mas pouco importa. Minha mãe foi mais fácil, assim. Foi mais fácil de me apoiar, porque ela já tocava, né? Ela sempre teve violão em casa, então às vezes eu pegava, quando eu não sabia tocar, eu pegava o violão dela e ficava fazendo barulho, quem, ficava, sabe? Aí ela achava aquilo lindo, né? Aí eu vendo o filho tentando seguir aquele caminho, né? Então ela adorava, sempre me apoiou, sempre me levou a show, sempre, sabe, carregou meus equipamentos, sempre, pô, me deu moral, sempre bancou hold, entendeu? Então ela sempre me apoiou. Mas meu pai foi um pouco mais difícil, assim, de entender, porque meu pai vem de uma outra escola, né, uma outra praia, meu pai é corretor. Teve um pouco de dificuldade para aceitar, mas teve uma hora que ele viu que não tinha jeito, não tinha como ir muito contra, e ele passou a me apoiar também. Mas hoje em dia ele adora. Pouco importa, eu quero mais estar junto a você. Foi um teclado que eu ganhei de presente de aniversário dos meus pais, quando eu comecei a fazer aula. E aí toquei ele por muito tempo, né? Muito tempo. E aí depois disso, quando eu decidi fazer aula de guitarra, eu comprei a minha primeira guitarra. E a partir daí, a coleção foi só aumentando. Lábios unidos.
sorrindo sob a luz do sol. Corpos se aquecem. Olha, o que eu mais gosto de tocar é o piano, né? Tanto que ele é a minha ferramenta preferida hoje para compor. Eu componho preferencialmente no piano, também um pouco no violão, mas hoje em dia, acho que a maioria das minhas músicas eu componho no piano. Mas o que eu posso dizer assim, o meu instrumento é o baixo, né? O que você é? Sou baixista, né? Quando as pessoas perguntam, aí quem me conhece está do meu lado, não, mas você... Não, mas eu sou baixista, eu me defino como um baixista. Um baixista que, na verdade, sabe tocar outros instrumentos também, mas o que eu domino é o baixo, mas o de preferência, que eu mais gosto de tocar em casa, é piano. Meu amor, quero te... Minha banda favorita seriam os Beach Boys. Eu adoro os Beach Boys. São, acho que, a minha principal referência musical. Beach Boys foi... apesar eu falei que quando eu comecei a escutar Beatles, né, os Beatles mudaram a minha vida naquele momento e me fizeram querer me envolver mais a sério com a música, né? Me despertaram realmente para a música, mas quando eu vi os Beach Boys, eles mudaram a minha vida mesmo, assim, eles abriram minha cabeça para composição, para arranjo, para harmonia vocal, que é uma coisa que eu adoro colocar nas minhas músicas, né? Arranjo de voz, eu adoro isso. E eles são a minha principal influência, né? Beach Boys, Brian Wilson, Dennis Wilson, que eram da banda. Paul McCartney, carreira solo, eu adoro, é uma inspiração, até inclusive na questão de tocar outros instrumentos, né? E não só as músicas melódicas, eu gosto bastante. Também gosto do Emmett Rhodes, que também é um multi-instrumentista americano, que é uma influência mais recente, eu gosto muito. Clube da Esquina, também gosto bastante. O próprio Roberto Carlos, né, que eu já citei. E, assim, basicamente o que eu gosto mesmo, no geral, é a música dos anos 60 e a música dos anos 70. Esse é o meu pilar, né? A minha base musical vem daí. Meu amor, quero te entregar e você tem que aceitar. Feche os olhos, seja minha, vem aqui. Festejar, esquecer o amanhã, quem sabe dure para sempre. Meu amor, o mundo já nos derrubou, tanto que eu já nem sei, mas ainda estamos de pé. Pois é, por favor, deixe o resto pra depois. Isso um dia vai render risos e histórias pra nós, para sempre. Eu acredito que tem a ver muito com o tipo de música que os meus pais ouviam em casa, sabe? Assim, meu pai, principalmente, meu pai não é um cara muito musical, né? Ele não é um cara ligado à música, ele não toca instrumento, ele não canta, mas o meu pai, nesse sentido da música, ele me educou assim, muito bem, que eu digo que ele me botou coisas muito bacanas para ouvir, né? O Roberto, o Erasmo, Milton Nascimento, sabe? Ele sempre ouviu muito a MPB da antiga, né? Caetano, Gil, então ele sempre ouviu isso em casa e eu fui absorvendo isso do meu pai, né? Minha mãe, ela é muito bitomaníaca, ela escuta muito Beatles, mas a minha mãe é muito, muito geral, assim, ela ouve de tudo, né? Acho que essa parte, assim, de não ter preconceito contra outros estilos e tal, eu puxei dela. Ter a cabeça aberta, ouvir outros estilos, mesmo que eu não vire fã, que eu não gosto, mas pelo menos prestar atenção naquilo,
sabe? Perceber alguma coisa ali, que de repente até a música eu não gosto, mas algum elemento que eu acho bonito, a composição, enfim. Acho que a partir do que os meus pais ouviam, né, que era muito a música dos anos 60, que era a música da época deles, né, da geração deles, acho que isso acabou que naturalmente eu absorvi como sendo o meu gosto musical. Minhas preferências musicais são os anos 60, anos 70, e aí acabou que isso veio naturalmente pro meu som. De tudo que possa ser perigo. Eu comecei a compor as minhas primeiras músicas com 12, 13 anos de idade. Eu comecei a tentar fazer música, né? Foi quando eu digo tentar fazer música. Eu fazia umas músicas que eram mais uns exercícios de composição, né? Eu fazia letra, fazia música, melodia, mas não eram músicas que hoje em dia eu aproveitaria e tal. Eram mais exercícios mesmo para elaborar, né, a composição, aprender a questão de acorde e tal. Mas eu lembro que com 20, 21 foi quando eu comecei a compor as minhas primeiras músicas que eu passei a gostar das músicas, né? Quando eu fiz a primeira música eu falei, caramba, agora eu cheguei a um nível que comecei a gostar dessas músicas e até hoje, né, nos tempos atuais, eu aproveitaria algumas daquelas músicas antigas, né? E aí eu comecei a fazer muito música no violão, principalmente, violão, guitarra. O teclado, que foi o meu primeiro instrumento que eu aprendi, né, que eu comecei a fazer aula, eu abandonei ele por muito tempo. E aí, anos depois, 10 anos depois, aí eu comecei a estudar por conta própria, né? Eu decidi, não, vou dar mais uma chance ao teclado. Na época eu estava ouvindo muito Mutantes, muito Arnaldo Batista, né, o Loki, que é um disco de muito piano. Falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero tocar mais piano. Aí eu comecei a estudar acordes e tal, e aí eu comecei a compor as músicas no piano, né? E a partir de quando eu comecei a compor no piano é que eu passei a gostar mais do material que eu estava fazendo, né? Aí eu comecei a fazer as músicas que eu aproveitaria em trabalhos. Desde então é o que eu venho desenvolvendo. Eu já gravei um disco solo que eu acabei não lançando, tem alguns anos. Tive projetos autorais, né? Eu tive o Geminianos, que era uma dupla, que gravou 2 discos e um EP. Fizemos bastante shows. O Geminianos durou cerca de 6 anos. E aí desde o fim do Geminianos é que eu decidi começar a fazer a carreira solo. Mas as músicas da carreira solo já vinham um pouco antes até mesmo de decidir. A maioria eu compus material recente, né? Eu compus coisas novas, mas algumas músicas foram resgates, músicas que eu vinha fazendo ao longo desses anos, e músicas que eu guardava, que eu pensava, caramba, eu tenho um carinho por ela, pô, eu gosto tanto dessa, eu gosto tanto dessa aqui, pô, eu queria gravar um dia, vai chegar um dia que eu vou gravar essas músicas aqui. Aí foi quando eu juntei o material e resolvi gravar um disco. Esse quarto de hotel, meia estrela. Quando eu comecei a fazer o disco, eu falei, né? Eu faço a música que eu amo, né? A música que eu gosto de ouvir, e isso se reflete na música, né? Então, pensando, o que eu gostaria de juntar num disco, né? Quais influências eu gostaria de juntar? Né? Os Beach Boys, naturalmente, por serem a minha banda favorita. Tem coisas uma banda que eu ouvi recentemente, né, dos anos pra cá, The Band, que eu gosto bastante. Falei, cara, pô, tem uma música aqui que eu gostaria de fazer que é meio The Band, né? Aí eu gravei, que é uma estrada melhor, e Carole King, que pra mim é a melhor compositora que existe, sabe? Falei, cara, aí fiz uma música, falei, caramba, essa música tá bem Carole King, adoro Carole King, então vou incluir, que é uma música chamada Terno e Eterno, que foi até a última que eu fiz pro disco, ela nem ia entrar, entendeu? Então eu me guio muito assim pelas influências, sabe? Que influências combinam, sabe? Qual é a salada que vai dar certo, né? Qual é a mistura que vai dar certo? Tanto houveram músicas que eu fiz pro disco que elas não entraram, né? Músicas que eu falei, não, essas aqui não encaixam. Tem uma que eu fiz, não, essa aqui é triste demais, eu não quero uma música triste demais no disco. Então, quando eu juntei o grupo, né, as músicas, eu falei, cara, ela não tá encaixando. Tem uma que eu cheguei a gravar, que seria a única música que não seria minha, era uma música de terceiros, de amigos meus, mas eu ouvi e falei, não, cara, eu acho que o disco tem, nesse primeiro momento, ele tem que ter apenas o que eu gostaria de dizer, né, com as minhas próprias palavras. Eu acho isso importante agora, sabe? Então, aí eu tirei, mas não descarto a possibilidade de um dia lançar. Mas, enfim, eu
assim, eu quis juntar basicamente o que eu gosto, que é nos 60 e 70, e o que não se encaixava ali acabou saindo, e as outras acabaram ficando. A única exceção é uma música chamada Dama da Noite, que ela é mais para os anos 80, que eu fiz, inclusive até depois de um ensaio com uma banda que eu tocava, de anos 80, e a gente estava nesse dia tocando música dos Paralamas, assim, a gente tinha um set de Paralamas no repertório, a gente tocou, né, e eu fui para casa com aquilo. Aí eu fiz a música, eu falei, caramba, tá bem no clima do que eu tava tocando lá com a galera, né, no ensaio, e eu fiz e falei, essa aqui eu gosto porque, sei lá, ela é diferente, vou apostar nessa música no disco, apesar de ela não estar na linha dos anos 60 e 70, mas eu vou apostar nisso, entendeu? Mas mesmo não sendo aparentemente, eu usei técnicas de produção dela que se usava muito nos anos 60 e nos anos 70, né, de filtrar a voz, gravar a voz ligada na caixa de órgão, entendeu? Que era uma coisa que se fazia bastante. Falei, então vai ser os anos 80, mas do jeito que eu gostaria que com os anos 60 e os anos 70 seria. Entendeu? Tipo bem que beijo mal de seu... O Despertar, ele começou, né, a ser elaborado desde mais ou menos do final de 2015, início de 2016, que foi quando houve o fim dos Geminianos, e aí eu, né, levei um tempo decidindo, né, o que eu ia fazer da música e tal. Eu falei, bom, eu quero fazer uma carreira solo. Na verdade, sempre quis fazer uma carreira solo, né, sempre quis gravar um disco solo, desde que eu comecei a compor, tanto que eu uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu cheguei a fazer um disco que eu acabei não lançando na época, que, enfim, tá guardado, e eu falei, bom, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou gravar um disco. E aí, quando o Geminianos acabou, eu falei, agora chegou o momento que eu tô preparado para um disco solo e uma carreira solo. E aí eu comecei a fazer músicas novas na época, né, quando eu botei na minha cabeça que vou fazer um disco, e eu tava numa crise, assim, criativa, né, eu não tava fazendo muita música, eu começava muita coisa que não terminava, eu falei, caraca, cara, será que eu vou conseguir fazer um disco? Aí daqui a pouco veio uma torrente de música nova, né? Foi só falar, vou fazer o disco que vieram várias músicas. Eu falei, caramba, eu fui fazendo e tal. E aí outras eu peguei de anos anteriores, né? Tem música desde 2006, por exemplo. A mais antiga, que é Bem Aqui, ela foi feita em 2006. Então eu peguei algumas coisas de 2006 até 2015 e as outras eu fui fazendo ao longo de 3, 4 meses, né? Que foi o processo que eu fui gravando nas demos, né? As gravações, fazendo em casa, tocando tudo para fazer os arranjos, formatar as músicas. E o disco mesmo, ele foi feito no período de 1 ano e meio, né? O período entre gravação e lançamento, mixagem, masterização, ele foi feito dentro de 1 ano e meio, entre 2016 até 2018. E aí ele foi lançado em agosto de 2018. Eu gosto de todas, né? Eu gosto de todas as músicas, eu sou muito orgulhoso desse disco, assim. É o primeiro trabalho que eu faço, quando eu fiz, né, eu terminei. E agora, né, daqui a pouco vai fazer 1 ano que o disco foi lançado, eu escuto hoje em dia, eu consigo escutar o meu disco, né? E os outros trabalhos antigos eu não consigo escutar sem me sentir desconfortável, né? Porque eu sempre escuto, não, mudaria isso, pô, por que eu incluí essa música, o que eu fiz? Mas esse é um disco que eu ouço e eu falo, caramba, tenho muito orgulho desse álbum, desse projeto, dessas músicas. É um disco que hoje em dia eu não mudaria nada. Mas eu gosto de todas as músicas dele, mas acho que assim, Menino do Quintal pra mim é muito especial, porque quando eu decidi fazer, né, vou fazer uma carreira solo, vou fazer o disco, desde o início eu pensei, Menino do Quintal vai ser a primeira música que eu vou lançar. Eu acho que ela assim, adoro todas, como falei, mas acho que ela tem um diferencial, tem um elemento, sabe, lúdico, né, um elemento lúdico, uma coisa assim que traz uma energia boa. E o arranjo eu adoro também, que acho que é o mais influenciado no disco pelos Beach Boys. Eu vi bastante o Pet Sounds dos Beach Boys para falar, cara, eu quero fazer algo nessa linha, sabe? Eu quero homenagear o tipo de música que eu amo, né? Acho que eu faço música assim, eu penso em fazer música querendo ouvir o que eu amo na música, né? Então, a Menina do Quintal, ela acho que mais do que todas, assim, ela representa tudo o que eu adoro na música. Ela é uma parceria com um amigo meu, que é o Jardel Muniz, que fez a letra, né? Eu mandei a música para ele, era uma música que estava jogada no celular, ficou meses comigo, talvez 1 ano até.
Falei, cara, escuta isso aqui, vê o que tu acha. Aí quando ele ouviu, caramba, cara, que isso? Pô, isso aí você tava... Eu falei, cara, quase que eu joguei fora. É mesmo? Não, deixa eu finalizar. Ele foi e fez a letra, fez a melodia e tal. Sabe, a coisa aconteceu tão espontaneamente, né, de um modo tão orgânico, que ela, sabe, ela ficou assim, eu ganhei um carinho, né, eu tenho um carinho muito especial para essa música. E quando a gente gravou, fez a demo, e aí quando gravou a música toda, eu ouvi aqueles vocais, quando eu ouvi a mixagem final dela, eu falei, caramba, cara, sabe, assim, é isso, sabe, eu poderia não fazer mais nada e só ter feito isso aqui, eu já estaria feliz na música. E é isso. Eu acho que nesse primeiro disco eu comecei a afirmar a minha identidade musical, sabe? Como eu disse, eu vinha de outros trabalhos, eu vinha dos Geminianos, que era um trabalho autoral que eu tinha, que era bem mais variado, não era tão preso essa coisa dos anos 60, anos 70, tinham vários outros elementos, tinha coisas de indie rock, enfim, coisas, tinha de tudo, né? Uma influência de MPB, MPB que eu digo assim, tinha coisas muito de violão de nylon e tal, era uma coisa mais eclética, era um trabalho mais eclético, assim, não que o meu trabalho solo não seja, mas o meu trabalho solo eu encontrei uma identidade, sabe, uma forma que ao mesmo tempo é a minha base, mas ela não me limita, entendeu? Que dentro daquela base dos anos 60, dos anos 70, que é a minha preferência musical, eu posso expandir isso para várias ramificações, sabe? Para vários campos, sabe? Então tem muita coisa dali que para mim, sinceramente, é a época mais criativa da música, né? Porque tudo estava sendo inventado, né? Tudo estava sendo descoberto, as técnicas de gravação, as técnicas de produção, de composição, sabe? Tudo estava sendo descoberto, efeitos sendo inventados, a tecnologia se desenvolvendo. Então, naquela época a galera tinha que se virar com o que tinha, né? Então, acho que isso foi muito benéfico na época para a música. E então eu uso muito disso para poder fazer minha própria música, né? De pegar aquele som, né? Aquela coisa dos anos 60 e 70 e expandir pro que eu gosto, sabe? Apesar de ter isso não me limita em nada. E assim, o que pode esperar de mim é isso, sabe? Meu trabalho é influenciado pela música que eu amo, né? Pelos anos 60 e 70, mas não só preso a isso, sabe? Acho que se eu quiser fazer outras coisas eu vou fazer e tal, numa boa, mas podem esperar as músicas que, assim, são músicas que eu faço mais autobiográficas, né? Eu gosto muito de compor da minha própria história, minha própria vivência e tal. Eu admiro muito compositores que gostam até de fazer músicas sobre ficção, criam histórias, personagens, como o próprio Paul McCartney mesmo, né? Que adora fazer isso, Martha My Dear, Obladi Oblada, né? Enfim, tem várias canções que ele apela para historinhas, para personagens. Mas nesse ponto até eu me identifico muito com o John Lennon. O John Lennon era um cara que era muito autobiográfico, compunha muito sobre a própria vida, né? Então, para mim é isso, sabe? Eu componho muito a partir da experiência pessoal, mas, sabe, é aquela coisa, não componho apenas para mim, sabe? É claro que eu gosto de fazer a música, né? Que eu gosto de ouvir, mas se as pessoas, né, se identificarem com aquilo, para mim é lucro, para mim eu vou adorar que as pessoas, poxa, caramba, legal essa música, como o caso do Anderson, eu ouvi essa música, Menina do Quintal, poxa, minha filha disse isso, pô, que bom que a música, sabe, não é só do meu universo, que bom que ela atravessou, e eu gosto disso, eu quero que as músicas sejam das pessoas, não minhas, né, elas são minhas enquanto eu tô fazendo, gravando, enquanto eu não lanço, e quando eu lançar, eu quero que elas sejam no mundo, sabe, então, assim, o que elas podem esperar de mim é isso, uma música com muita verdade, que fala, sabe, fala de amor, fala de desilusão também, mas sempre a desilusão, mas sempre com um incentivo, sabe, para superação, que acho que tudo na vida, toda dificuldade que você encontra, né, você pode superar sim, você não vai ficar só naquilo, sabe, ter força de vontade mesmo disso. Eu gosto de passar esse tipo de mensagem, sabe, na minha música, né? O Despertar é muito sobre isso, né, sobre estar por um momento difícil, assim, você está vivendo um momento complicado, mas mesmo nesse momento complicado, você pode sim superar. Claro que você vai ter o seu tempo de luto, você vai ter o seu tempo de digerir a dor, né, viver aquele processo, mas após aquilo que você vai conseguir sim superar. E é isso que
eu acho que é o elemento principal da minha música. Então, isso e falando do amor, que pra mim é a coisa mais bonita que existe. Comecei a tocar, meu primeiro show foi com 17 anos. Um amigo meu tocava numa banda cover de Beatles e ele fez aniversário, ele me chamou, pô, vamos lá, vamos assistir. E na época eu tocava guitarra, assim, já tocava um pouco de tudo, mas geralmente um pouco de tudo bem no início mesmo, sabe? É aquela fase que eu ficava só em casa tocando, não tocava com a galera, tocava pouquíssimo com amigos, né? Já tinha ido um estúdio ou outro e tal, mas muito pouco. E aí, no aniversário de um amigo meu, num show que ele foi tocar com essa banda cover, ele falou, cara, vai lá e dá uma canja. Eu falei, vou. Aí eu fui, levei minha guitarra. Aí era algo assim, 2, 3 músicas, eu toquei basicamente dali o show inteiro. E esse foi o meu primeiro show, né? Minha primeira experiência como músico. E a partir daí eu passei a seguir essa banda, passei a dar canjas, até que futuramente eu via entrar nessa banda, que era Beatles Made Out, e aí eu toquei guitarra com eles, toquei bateria depois, entendeu? Eu acabei tocando teclado numa fase também, aí eu só não fui o hold da banda, o resto eu fui fazendo. E a partir de 17 anos é que eu não parei mais, aí eu segui, e aí a partir daí eu fui tocando com outros projetos, né, com outras bandas, eu fui acompanhando artistas, né, artista solo, aí eu me interessei em áudio também, aí eu comecei a querer ir pro lado da produção musical, né? E aí depois eu fiz uma faculdade de produção fonográfica lá na Estácio de Sá, me formei nessa faculdade, fiz outros cursos de áudio depois para poder tentar entrar nesse mercado profissional do áudio, né? Para unir, né, o útil ao agradável, né? Já que eu gosto de música, né, de produção, de gravar, eu sempre gostei de gravar em casa, de tentar gravar home studio, né? Então, aí a partir daí eu decidi seguir por esse caminho, tentando trabalhar em estúdios. E, assim, hoje em dia, eu, além de tocar em bandas cover, né, eu também trabalho numa produtora de trilha sonora. Eu trabalho com gerência de projeto, não tem nada a ver com música. Apesar da empresa ser de música, ser de trilha, eu não faço música na empresa. Eu faço outras coisas na empresa, mais a coordenação dos projetos. E aí, fora isso, eu também vou tocando com as bandas cover, né? Hoje em dia eu integro algumas bandas covers, tem bandas covers de Beatles, de Rolling Stones, rock no geral também. E aí essas são as minhas atividades profissionais. Eu já sei aonde estou, aquele barco naufragou, pois é vida que segue, let's go, go baby, baby let's go, go baby, come on baby, let's go, go baby, baby let's go, go baby, come on baby, let's go, go baby, baby let's go, go baby, come on baby, let's go, go baby, baby let's go, go baby. Sentada no quintal, ao sol entardecer, o vento e o tempo passam por você. Levanta, vem brincar, gaivotas de papel, a chuva, a tarde, o sol pintando o céu. Vida, tempos atrás. Música pra mim, assim, é um modo de vida, assim, é uma questão, assim, é essencial, sabe? É essencial. A minha vida sem a música, acho que não seria metade do que ela é. Porque a música, ela me traz uma felicidade enorme, sabe? Eu tenho uma realização muito grande quando
quando eu faço uma música nova que eu gosto, eu falo, caramba, cara, eu fiz essa música, que legal. Quando eu gravo uma música, eu, sabe, fico emocionado quando escuto uma música nova, pronta. Quando eu lanço alguma coisa nova, sabe, que eu, sabe, já não é mais minha, agora vai pro mundo, sabe? Então, é uma sensação, assim, maravilhosa. E a música não só me traz essa questão de, composições, eu não só me realizo por isso, mas ela me trouxe pessoas, amigos, irmãos, sabe, irmãos de alma que vão seguir comigo até o fim da vida. Trouxe minha esposa, sabe, a gente se conheceu por causa de música. Em shows eu conheci várias pessoas maravilhosas. Então, sabe, acho que a música pra mim é a minha vida, sabe? É simplesmente a minha vida, né, em sua totalidade. Quando eu lancei Menina do Quintal, né, primeira música, né, primeiro passo da carreira solo, eu lancei ela junto com o clipe, né, e aí o clipe e a música ficaram prontas, né, e eu falei, caraca, é agora. Quando chegou o dia do lançamento, assim, foi dando aquela ansiedade, né, mas aquela ansiedade gostosa, né, a ansiedade de, caramba, agora é pra valer, né, então eu nunca vou me esquecer desse dia que eu lancei a música, eu joguei na internet o clipe, né, e aí, cara, eu lancei o clipe, as pessoas começaram, vários compartilhamentos, comentários, cara, que música maravilhosa, que clipe bacana e tal. Cara, foi uma coisa assim que me emocionou muito, assim, ver aquele retorno, ver que a galera foi abraçando, sabe? Eu falei, caramba. E outras pessoas vieram me falar, não, podia lançar essa música aqui, podia lançar aqui, até são músicas aparentemente mais pop, né? Mais comerciais. Eu falei, não, algo me diz que é pra ser essa daqui. Aí quando eu lancei e as pessoas começaram, eu falei, cara, isso validou a decisão, sabe? Então, as pessoas estão assimilando. E uma coisa que marcou muito, que acho que talvez seja o momento mais marcante da carreira, dessa música e da carreira no geral, foi quando um amigo meu, que é o Anderson, que compôs uma outra música do disco, Baby Let's Go, ele é pai de 2 meninas. Ele falou que ouviu essa música e ele começou a chorar, porque a filha dele tinha dito, dias antes, ela falou pra ele, pai, eu não quero crescer. Eu não quero crescer, não. Eu não quero ser adulta, não. Eu quero continuar a ser criança. Aí ele falou que quando ele ouviu aquilo, né, que é a música de Esqueça de Crescer, ele falou que quando ouviu aquilo, ele começou a chorar e lembrou da filha, sabe? Aí pronto, eu me emocionei também. Falei, cara, valeu a pena, sabe? Então, esse foi, pra mim, o momento mais emocionante. Fora isso, o disco, né, em si. Quando eu lancei o disco, eu falei, bom, agora vai pro mundo. Eu trabalho numa empresa de trilha sonora, que é a Music Solution. Eu trabalho com projetos, né, na empresa. E eu trabalho até de home office, né, então eu trabalho em horários flexíveis, então para mim é muito tranquilo né, trabalhar com eles e a gente, né, se fala direto, né. A empresa é dividida entre Rio e São Paulo, né, então assim, a gente se fala muito, hoje em dia a internet facilitou, então a gente sempre está se falando, a gente está se ligando, fazendo reunião por WhatsApp, por Skype. Isso me permite ter horários bastante flexíveis para até exercer as atividades musicais. Então, por exemplo, quando eu tenho que precisar me ausentar por conta de compromissos da música, ou até coisas pessoais, as burocracias, né, que a gente tem que resolver, coisas do dia a dia, eu me ausento e depois eu compenso num outro horário, eu trabalho até mais tarde, eu trabalho num fim de semana que eu não esteja tocando, se for necessário eu vou fazer isso. Né? E aí eu concilio o meu emprego, né, que é onde eu trabalho, com as atividades musicais mesmo, entendeu? E aí eu toco com as bandas cover, né? Eu toco com a Blue Beatles, que é uma banda cover de Beatles, tem a Only Stones também, que é uma banda tributo aos Rolling Stones, tem os Carcamanos, que é uma banda cover de rock no geral, de 50 até 80, até coisas atuais. E Stone Trio também, que é uma banda que eu toco, que é Hendrix, Dozer, é uma coisa um pouco mais pesada. E fora isso, eu vou fazendo os freelas, né? Eu tenho projetos que são montados para aqueles shows e tal, e aí eu vou conseguindo conciliar tudo. Menina do Quintal. A música me trouxe basicamente tudo que é de mais importante desde que eu comecei a tocar profissionalmente, sabe? Ela me trouxe pessoas que, desde, sei lá, do primeiro show, talvez até um pouquinho antes, mas pessoas que como o meu amigo, né, que me
me convidou para fazer o que viria a ser meu primeiro show, né? Então, isso cimentou a nossa amizade. E a partir dali, trouxe pessoas que estão comigo até hoje na minha vida, sabe? Trouxe também a questão também da prática, né? A questão de lidar com o público, tocar em público, né? Que para mim era uma coisa muito complicada, muito difícil no início. E vários amigos foram, né? Pô, assim, cara, tem vários amigos já mais experientes, sabe? Então me trouxe experiência, a prática, né? Já me trouxe mais firmeza na questão de tocar, de cantar também. E, enfim, né, mais a questão de oportunidade de tocar em lugares legais, viver experiências bacanas, ter histórias para contar na vida, ter causos, né? Sempre tem, né? Não tem como evitar. Mas, assim, eu acho que a música me trouxe, assim, principalmente, né? Além dos amigos queridos que estão comigo até hoje, né? Amigos novos e amigos recentes também, me trouxe a realização, né, por poder fazer meu próprio trabalho, ter condições de fazer meu próprio trabalho, porque, assim, tocar também o cover, né, também tem a questão financeira, né, o cover traz esse retorno, então ele também me dá condições de continuar fazendo o meu trabalho, me ajuda, não 100%, mas me ajuda em alguma coisa, então eu tenho que reconhecer isso, e trouxe para mim minha esposa também, né, que a gente se conheceu através da música. Graças a um bate-papo sobre música, a gente virou amigo. Muitos anos depois a gente começou a namorar e estamos até hoje. Esqueça de crescer. O que me emociona é poder justamente tentar levar essa emoção, né, nas músicas, fazer com que ela transceda, né, a composição, que vá além dos meus próprios sentimentos e consiga tocar o coração das pessoas, sabe? Então, para mim, se eu conseguir tocar o coração daquela pessoa com uma música que eu fiz, para mim já valeu a pena, para mim já validou o motivo de eu ter feito a música. Assim. Inclusive, lembrando que agora, um momento assim que mais me marcou nesse sentido, foi um dia que eu estava tocando numa praça, tava fazendo um show acústico, né? Tava tocando violão, e chegou um morador de rua, e ele parou, começou a assistir, né? Ele parou, tava tocando a música, e o cara começou a se emocionar na minha frente, assim, eu tentando manter a compostura tocando, né? Com uma música minha, sabe? E ele ficou ali, se emocionou, aí acabou o show, ele veio me abraçar, sabe? Eu fui falar com ele, ele falou, cara, obrigado, sabe? Eu falei, não, obrigado você, cara, sabe? Ele se emocionou, também emocionou, e falei, cara, é isso, esse é o motivo que eu faço música, sabe? É isso aqui. Isso aqui é a razão pelo qual eu sou artista. Algo que eu gostaria de poder fazer um dia, né? Não que, se eu morrer sem fazer isso, não estarei realizado. Mas um dia eu gostaria de gravar alguma coisa no exterior. Eu gostaria de gravar um material lá fora. De um dia fazer uma viagem e alugar um estúdio, vou gravar, sabe? Vou gravar para ver como é que é, né? Como é a galera de lá trabalhando, sabe? Como é que é essa experiência de gravar. Inclusive até aqui mesmo, né? No Brasil, uma coisa que eu gostaria de fazer é gravar em outra cidade, em um outro estado, de alugar um estúdio, ficar alguns dias só, né? Imerso no processo de gravação, sabe? Como se fazia antigamente. Como muita gente até faz hoje, né? Que aluga o estúdio, se hospeda por ali e aí fica... É uma coisa que eu gostaria de fazer sim, né? De pegar um estúdio grande, né? Tipo aqueles de foto e tal, aqueles famosos. De ver, caraca, né? Pô, tá ali... Eu adoro estúdio. Estúdio é a minha praia. Gosto de me apresentar ao vivo também, gosto de tocar ao vivo, mas eu confesso que meu sonho mesmo é pegar estúdios grandes assim e gravar. Tanto aqui quanto no exterior. Tocar no exterior também. É um sonho que eu tenho. Gostaria muito de realizar isso. E fora isso, cara, eu gostaria de ter uma banda enorme no palco comigo. Eu puder, assim, uma coisa que eu quero fazer é botar o máximo de música comigo, botar metais, botar cordas e tal, expandir mais o som, sabe? É uma coisa que eu adoraria fazer um dia, sabe? Poder ter um bandão grande e fazer um showzão mesmo numa casa grande, ter... sabe, a galera lá vendo, né, um som mais elaborado e tal.
até no meu próximo disco, né, que eu pretendo começar a desenvolver a partir do ano que vem, eu quero justamente começar a fazer isso, sabe? Expandir mais as músicas. Esse disco tem metais, eu quero botar mais metais ainda no disco, botar cordas, que é uma coisa que eu não fiz no primeiro, eu quero botar arranjos de cordas. Basicamente é isso, assim. Fora isso, não tenho mais tantos sonhos assim que eu gostaria de realizar. É mais a questão mesmo de gravação, né? Até de show, né? De ter uma banda grande. Basicamente é isso. Espero é continuar fazendo o que eu faço, o que eu gosto de fazer, sabe? O que me move na música é poder compor, é poder gravar e poder lançar meu material. Mas não só, também gosto de me envolver no material de terceiros, de produzir. Uma coisa que eu gostaria mais, até entrando até na questão de o que você espera, né? É poder produzir mais artistas, compor para outras pessoas, é uma coisa que eu gostaria mais de fazer, sim. Se a galera quiser me pedir música, eu vou fazer com o maior gosto, gravar nos discos de terceiros também, enfim. Tá envolvido em outros trabalhos de alguma forma, sabe? Trilha sonora também é uma paixão que eu adoro, eu amo fazer trilha sonora. No ano retrasado eu fiz trilha sonora para 2 curtas, e um deles até foi premiado agora no ano passado, que é o Cemitério dos Pássaros. Outro foi exibido agora no Festival do Curta Cinema no final do ano, que é o Jardim de Maria. Então adorei fazer essa experiência de trilha sonora, é um outro universo, é um outro tipo, né, de música, né? Não é a canção, né? Você tem que fazer um som que entre no universo do filme, sabe? Então, quando eu fiz, foi uma experiência assim maravilhosa. Eu tava assim, que nem criança, brincando, sabe? Caramba, que bom que, sabe? Eu quero fazer mais isso e poder continuar gravando, poder continuar fazendo meus discos, fazendo minhas músicas, poder lançar os meus trabalhos, poder fazer uma música cada vez mais elaborada, mais desenvolvida, poder cada vez mais me encontrar. Não que eu não já tenha me encontrado, acho que eu já sim me encontrei, mas a partir daqui eu quero expandir mais, amadurecer mais, né? Até ao longo da vida, né? Com as vivências que eu vou tendo, eu quero pegar isso e colocar nas músicas, sabe? Eu brinco assim, eu falo com a minha esposa, né? A gente não tem filho, né? Fatalmente o dia que a gente tiver filho, eu vou colocar isso na música, né? Colocar na música sobre ter um filho, sobre ter uma família, né? Então, espero evoluir junto com a minha música, na verdade. Menina do quintal, esqueça